você que é da região do Nordeste e quer passar no vestibular de medicina. Simbora, vamos falar sobre isso? Você quer passar em medicina em uma dessas faculdades? UNP, AGES, Unifax, se eu não me engano é assim que pronuncia, né? E UniFG. Olha só, gente, uma dessas faculdades, você vai prestar um desses vestibulares, tem interesse em fazer medicina em um deles? Então, esse vídeo aqui é para você. Vamos conversar um pouquinho? Se você ainda não sabe, quem vai preparar o vestibular, quem vai preparar a prova dessas faculdades para medicina é a banca VUNESP. Débora, que banca é essa? É uma empresa que prepara vestibulares há anos de medicina. Não só vestibulares de medicina, prepara outros vestibulares, concurso, mas também trabalha com vestibulares de medicina há muito tempo, com diversas faculdades, e agora vai preparar o vestibular de medicina dessas faculdades. Qual que é a boa notícia? A primeira boa notícia é que o edital dessas faculdades é unificado. E o que significa isso? Significa que você pode fazer uma única inscrição, uma única prova e se candidatar para até 3 faculdades. Como assim? Olha só, vamos entender como funciona isso. Você vai se inscrever para o vestibular e na hora que você estiver fazendo a sua inscrição, você vai colocar a sua primeira opção, sua segunda opção e sua terceira opção. E quando você fizer isso, você vai lá, vai ter um dia da prova do vestibular. Quando sair, né, finalizar todas as suas notas, você vai ter uma nota final. Se a sua nota final for suficiente para passar na sua primeira opção, você é chamado na primeira opção. Se não for na primeira, mas for na segunda, você não é chamado para a primeira, mas é chamado para a segunda ou na terceira. Então, o mesmo vestibular, você pode concorrer aí a 3 faculdades diferentes e, né, ter muito mais chance, muito mais possibilidades da sua aprovação em espaço muito curto de tempo. Ótimo, Débora, então ok, é a VUNESP que prepara, eu tenho 3 opções, mas eu nunca ouvi falar da VUNESP, eu não sei estudar para a VUNESP. Vamos entender como que funciona esse vestibular, por que que é unificado, para fazer sentido isso? Gente, uma coisa antes, né? Se você está me vendo pela primeira vez, quem é essa mulher, quem é essa Débora que apareceu na minha frente? Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou uma especialista nas provas de medicina da VUNESP e estou aqui para quê? Para desbloquear a sua aprovação, para que você atinja a sua aprovação em medicina em espaço curto de tempo, principalmente em menos de um ano, exatamente. Então, se você é um candidato à medicina que quer passar em menos de um ano, esse canal aqui é para você, é isso que eu ensino, como você tem que estudar, o que você tem que estudar, para que você atinja esse resultado o mais rápido possível. Vamos lá, vamos entender o que é a VUNESP, o porquê que o edital está unificado e como estudar dessa forma para conseguir a aprovação ainda esse ano, beleza? Então, olha só, a VUNESP, ela é uma banca, como tem diversas outras, que preparam vestibulares. Dentro dessa banca, nós temos provas níveis 1, provas níveis 2, provas níveis 3. Quanto maior esse nível, maior o grau de complexidade dessa prova. Então, nível 2 é um pouco mais complexa que nível 1 e nível 3 mais complexa que 1 e 2. E cada nível tem características e propriedades próprias. Então, as provas são todas iguais? Não, não são iguais, são provas distintas. Só que quando a gente fala de um edital unificado, que foi o caso dessas 4 faculdades, o que significa? Quando a faculdade contrata a VUNESP para preparar o vestibular, ela passa um perfil de candidato. Essas 4 faculdades têm o mesmo perfil de seleção dos candidatos à medicina. Então, se unificou, para quê? Para aumentar a chance do candidato conseguir essa aprovação e também otimizar, né? Uma única prova, você faz correção, tem diversas possibilidades aí e você não tem vários vestibulares da mesma região, pode ser que coincida a data, então realmente unificando é viável e, gente, economicamente viável, né? E cada vestibular, se no caso não fosse unificado, você teria que pagar 3, né? Porque você vai concorrer a 3 faculdades, teria que pagar 3 inscrições. Nesse caso, você paga uma única inscrição e se candidata para até 3 faculdades. Uma coisa muito importante que é para você entender é o seguinte: tem uma avaliação que ela é feita uma etapa antes da etapa da VUNESP e não tem nada a ver com a VUNESP, a própria faculdade é que vai fazer essa avaliação. É uma avaliação de 4 etapas, 4 atividades. Cada atividade vale 5 pontos,
não é obrigatório. Então assim, Débora, se eu não fizer, eu sou desclassificada? Não, você não é. Mas, vai por mim, como especialista de quem só trabalha com alunos de medicina, faça. Por quê? Um ponto no vestibular pode te colocar muito à frente ou muito atrás de outros candidatos. Então, faça e garanta o máximo de pontos possível. Essas 4 atividades são tranquilas de ser feitas, algumas são feitas de forma online. Se eu não me engano, as 4 etapas são feitas de forma online. Então, é importante que você faça para atingir a nota máxima aí e garantir a sua aprovação. Nessas 4 avaliações, a primeira é o seu conhecimento no curso de medicina. Então, você vai ter que estudar um pouquinho sobre isso. Para fazer vale 5 pontos. A segunda é a sua habilidade, né, com a língua inglesa ou espanhola. Então você vai poder fazer isso provando com certificados ou fazendo uma avaliação também que valem 5 pontos. Terceira avaliação é um vídeo de até 2 minutos que você vai gravar. Eles vão te dar o tema, o que você precisa falar para avaliar a sua postura, como você se expressa. Então isso é bem importante. E quarta e última avaliação é feita com o professor e outros colegas também para te analisar. Então, são 4 atividades curtas, nada muito longo, mas que vai avaliar o seu perfil, as suas características. Então, é importante que você participe e ganhe aí o máximo possível de notas. Terminou essa fase, que é a própria faculdade que vai fazer com vocês, aí sim nós vamos aí para um vestibular, né, que são as provas, e aí sim é obrigatório e classificatório. E esse vestibular, quem vai fazer para você é a VUNESP. A VUNESP elabora as questões, aplica a prova, corrige e divulga resultado. A VUNESP vai preparar esse vestibular. E esse vestibular dessas 4 faculdades é um vestibular de tipo nível 1. Nível 1A, do tipo A. Por quê, Débora? O que é isso? Dentro da banca, nós temos lá nível 1, 2 e 3. Dentro de cada nível tem classificações, porque são características dos vestibulares. Você não precisa entender exatamente isso, entenda só o seu. O seu é nível 1, isso é ótimo, uma prova menos complexa. Do tipo A, o que significa ser do tipo A? São 40 questões objetivas, 8 questões dissertativas e uma redação. E eu tenho que mandar muito bem nessa prova. Dessas 40 questões objetivas, tudo tem peso 1 para 1, então não tem pesos diferentes, é importante você saber. E são 10 questões de matemática, 10 questões de português e 5 das demais matérias. 5 de geografia, 5 de história, né? 5 de inglês. Então você tem aí as outras matérias divididas de 5 em 5. Tudo bem? E nós temos 8 questões dissertativas. 4 de química e 4 de biologia. Mais uma redação com todo o critério da banca VUNESP. Ok? Gente, olha só, lembra do que eu falei? A prova objetiva tem peso 1 para 1, então não importa se você acertou uma questão de história ou de matemática. É claro que para que você vá bem nessa prova, você tem que ir bem em praticamente todas as matérias. Exatas é um diferencial? É por critério de desempate, porque ela tem um peso muito grande na prova. Tem matemática 10 questões, tem 5 de física e tem 4 de química na dissertativa. Então ela tem um peso gigante. Se você não vai bem na prova de exatas, infelizmente a chance de passar, ela reduz bastante. Beleza? Então, beleza, Débora, já sei, são 40 questões, tem 8 dissertativas. Ok, o que eu faço para estudar? Nunca vi essa banca. Primeira dica que eu vou dar para vocês, o que você tem que dominar? O conteúdo base da banca VUNESP. Tem conteúdo que é recorrente para todas as provas da banca. E tem conteúdos que são extremamente específicos de cada nível e de cada faculdade. A primeira coisa que você precisa entender é que você tem que entender qual é o conteúdo base da banca para você garantir ela e vai bem na sua prova. Como que, por exemplo, Débora, geometria analítica, geometria plana, probabilidade, combinatória, situação, problema, isso em matemática, é conteúdo base da banca. Se eu estiver falando de química, equilíbrio, entalpia, estequiometria, química orgânica, são conteúdos base da banca. Se eu estiver falando, Débora, de física, óptica, cinemática, dinâmica, certo? São conteúdos. É claro que quando a gente fala de dinâmica, tem 1000 coisas de dinâmica. É importante que você foque exatamente do jeito e como cai na sua prova. Então, dentro de dinâmica, o que é importante para essa prova da VUNESP? Porque, gente, a primeira sacada que você tem que ter é o seguinte: você não precisa e não deve
estudar tudo. Você tem que estudar apenas aquilo que vai ser cobrado de você. E é uma coisa maravilhosa que tem na Banca Vunesp, que você consegue funilar, né? Consegue filtrar e estudar somente o que vai ser cobrado de você. Por quê? É previsível. É possível prever em torno de 85, 90% da prova. Então, é mais que o suficiente para que você consiga passar. Qual que é a grande sacada? Isso é uma pergunta que geralmente os alunos me fazem. Débora, se eu tivesse que saber uma coisa, o que eu teria que saber para mandar bem nessa prova? Gente, é claro, o que eu vou falar agora aqui depende de tudo que a gente falou antes. Eu tenho que conseguir finalizar no tempo. Eu só vou conseguir passar em medicina em menos de um ano, espaço curto de tempo, se eu conseguir dominar a prova. E no caso da prova de vocês, que é uma prova nível 1, você tem que dominar muito bem o tempo. Débora, eu não consigo finalizar a prova no tempo, como que eu faço? Para que eu finalize a prova no tempo, eu preciso ter isso que eu falei antes. O quê? Saber qual é o conteúdo, o que vai cair na minha prova, como vai cair na minha prova, quais exercícios eu vou fazer para fixação, quais simulados e quantos simulados. Eu uso o caderno do erro, eu faço revisões, como que eu faço revisão? Tem data para fazer revisão? Então, é todo um planejamento que você precisa ter. E se você não sabe nada disso, você não conhece a banca, eu tenho um convite muito importante, especial para você. 8, 9 e 10 de agosto, eu vou fazer um evento onde eu vou explicar, vou mostrar esse mundo da Banca Vunesp, critério de correção, para que você entenda e se prepare da melhor maneira possível para conseguir sua aprovação. Então você não pode perder. 8, 9 e 10 de agosto às 19 horas. Se você não está inscrito nisso ainda, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo, faz a inscrição. Na minha bio no Instagram tem o link também, faz a inscrição e não perde de jeito nenhum. Beleza? Se você tiver alguma dúvida com relação aos vestibulares, a Banca Vunesp, a como funciona o critério de correção ou qualquer outra coisa, deixa aqui na descrição do vídeo que eu vou ler a sua mensagem e vou fazer o possível para te responder, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que ele te ajude e que você conquiste a sua aprovação em medicina ainda esse ano. Então, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer ver o seu comentário, ok? Fiquem com Deus e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!